Graça e paz, povo abençoado de Deus. Nós estamos aqui com mais uma noite com a programação Virtude Cast Convida. E estamos aqui hoje trazendo um tema que revolucionou a minha vida, um tema que revolucionou o meu ministério. E trouxe alguém muito especial, alguém que nós já somos aliançados há 24 anos, alguém que me ensinou muito, alguém que me ensinou o caminho que eu deveria andar para que alcançasse princípios de Deus, vivendo a verdade do Senhor em cada dia na minha vida. E você vai conhecê-lo agora, ele vai cumprimentar vocês, vai dar uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia, porque é o horário que você vai assistir a Virtude Cast Convida. Amém? Quero passar desde já e quero apresentar o profeta J. Rubens de Brasília. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse Neiva, você que está assistindo aí a esse programa, você vai estar passando os próximos minutos numa boa programação, porque nós vamos falar aqui de segredos importantes para uma vida bem-sucedida em Deus, né? Algo que não é para curto prazo, mas para médio, longo prazo e para todo o tempo, que é sobre aliança. A força que tem uma aliança, nós podemos desfrutar de uma vida abundante, não é? Sendo aliançados e preservando, dando manutenção, cuidando, zelando da aliança. Como nós temos falado, né? O tempo passa, mas as alianças não podem passar. O que é importante numa aliança? O seu teor. Qual é o teor de aliança que nós temos com cada pessoa, cada empresário que temos negócio, com o nosso líder, nosso sacerdote, qual é o teor da aliança que nós devemos observar, que não pode ser mexido, com o nosso cônjuge. Então é isso que a gente gostaria de discutir, debater aqui nesse programa de hoje aí. Neiva, muito obrigado. Também está nos recebendo aqui em São Paulo, na igreja, toda a igreja, né, que tanto nos ama. A apóstola Leila Romero, que está aqui conosco também, que é a nossa mãe, nossa grande inspiradora também, uma mulher fortíssima, abençoada, que vai estar também aqui compartilhando nesse podcast da Neiva, que ela está conduzindo muito bem. Então vamos estar falando sobre as grandezas de Deus, como o temor a Deus numa aliança, o teor de uma aliança, essas coisas são indispensáveis para a nossa caminhada até o fim. É isso aí, então vamos ficar ligados e aprender algumas coisas aí que é importante, temos certeza do que estamos falando, né? E eu quero, nós vamos assim perguntar tudo que podemos e um pouco mais, porque a força da aliança, o poder da aliança, ela nos traz vida, ela nos traz cura, ela nos traz libertação, ela nos traz a prosperidade, porque o nosso Deus, ele é um Deus de aliança. E uma das coisas que mais o Senhor ama é fazer aliança com o seu povo. E quando o ser humano conseguir entender, descobrir profundamente e deixar que essa revelação penetre no seu coração, ele vai ter uma vida de transformação. Porque sabe, Rubens, foi através da aliança que Deus me deu cura em janeiro. Me deu vida. O poder da aliança. E eu quero que você conte um pouco, né? Que eu quero ouvir da tua parte, você falando para nós, como que esse conhecimento penetrou no seu coração. Foi um momento assim muito importante, né, e difícil da minha vida,
onde eu estava buscando muito a Deus, procurando entender por que as coisas aconteciam com tantas promessas de Deus na Bíblia, né? Que eu podia ser muito bem sucedido, que eu poderia ter o que eu quisesse, eu poderia comer o melhor da terra, eu poderia ter vida abundante, e a gente não conseguia ver isso, assim como a maioria das pessoas não conseguem ver. E buscando Deus, aí eu fui conhecendo bem a palavra de Deus, mas ainda não acontecia. Eu falei, meu Deus, o que é que falta? Conversava muito com o meu pastor e ele me ensinava tudo que podia, falava tudo que precisava. Mesmo assim não acontecia, não rompia. E já bastante conhecedor da palavra de Deus, então Deus disse um dia para mim, né, sobre algo que eu devia fazer, que era cuidar do meu pastor e da igreja. E ali mesmo eu sabendo bastante de Bíblia, não foi isso que Deus me mandou observar para que eu pudesse ter uma mudança. Então eu entendi, é bom, o que Deus está dizendo? Você precisa ter uma aliança com o seu pastor de uma maneira diferenciada, zelosa, cuidadosa, né? Onde exigiria de mim dedicação, o servir, exigiria também investimento, né? A fidelidade. Então eu entendi isso ali, aquilo compilou no meu coração, então eu peguei pesado, né? Em cuidar do meu pastor e ajudar a cuidar da igreja, né? A igreja que eu, minha esposa, a pastora Luciane, também psicóloga, fazemos parte. Meu pastor, a minha pastora, hoje meu pastor já partiu, o apóstolo Filomeno Romero, mas a apóstola Leila, que nos casaram, batizaram nossos filhos. Então assim, o que eu devo observar, né? Então quando Deus chamou seu povo, ele disse, Moisés, fala para o povo que esse aqui é o teor da aliança que eu dou a eles. Aí passou um teor. Então existe um rema aí. Quando eu me caso, qual é o teor de uma aliança para manter um casamento? Então existem algumas coisas que são indispensáveis, como fidelidade, né? A aliança. Então a fidelidade é algo extremamente importante, que deve ser observado. Então assim, eu procurei ser extremamente fiel aos meus pastores, procurei cuidar deles, aquilo que Deus mandou fazer, independente das outras coisas. Se eu gasto muita alma não ganhasse, não foi isso que Deus me exortou que eu devia cuidar deles e ajudar a cuidar da igreja. Assim eu fiz, foi o que Deus mandou fazer, eu fiz e procuro manter essa pegada até hoje, que são coisas que eu sei que mantém o meu sucesso, o meu agradar a Deus, né? Então assim, eu diria que foi nesse momento que aconteceu. E realmente, depois daquela experiência, em 1997, a minha vida deslanchou em poucos meses. E eu costumo dizer, na época eu estava entre os 10% mais mal pagos do Brasil, em termos de renda. Um ano depois eu estava entre os 10% mais bem pagos. 3 anos depois eu estava entre 1% mais bem pago, em termos de renda, né, dos brasileiros. E eu me tornei uma semente para minha geração, para minha nação e para onde eu fosse. Então, como semente, Deus me mandou ir pelo Brasil e contasse aquilo que eu contei a você e contei a milhares de pessoas, e hoje milhões de pessoas praticam aquilo que Deus me ensinou em secreto. Se elas me honram, se elas me respeitam, se eu sou alguma coisa para elas, eu já não importo mais com isso. Eu sofri muito tempo por essa falta de consideração. Aquilo que a gente é usado para ser bênção, as pessoas viviam daquilo, mas não nos honravam. E assim, existem milhares de pessoas que desfrutam daquilo que Deus nos entregou em secreto e a gente contou ao público, né? Mas eu passei a olhar para o meu Deus, não olho mais para essas coisas. Mesmo às vezes que eu quero olhar e eu luto para não olhar, para não sofrer, porque eu tenho que crer mesmo em Deus. Aquilo que eu semeio eu vou colher. Deus vai colocar alguém para cuidar de mim, da minha esposa, da igreja, dos meus filhos, dos meus netos, porque foi o que eu procurei fazer nesses anos. E aí eu foquei. Não precisa ser muita gente. Pastores, basta um casal. Pais, um casal. Ou a aliança que eu fizer, desde que não competa com essas, não venha competir com essas alianças, né? No casamento, uma só mulher, no meu caso, homem. Então, uma só igreja, um só pastor, uma só mulher até o fim. É isso. Meu pastor faleceu, foi embora, partiu, foi para a glória. Continuo com a esposa dele. Então é assim, é uma aliança e ela não pode ter um fim. É isso que eu digo para você. Eu queria fazer mais uma pergunta. Eu sei a resposta, claro, mas eu quero que você ouça isso
da boca dele. Porque quando nós falamos de servos de Deus, quando nós falamos sobre cristãos, eles até entendem alguma coisa sobre aliança. Alguns ainda não entenderam bem, mas a maioria entende. Mas quando nós nos expressamos, porque muitas pessoas que não são evangélicas estão nos assistindo, e elas não entendem muito, porque elas pensam que quando nós falamos de aliança, eles entendem que isso só existe dentro de um casamento. Por isso que nós vivemos num mundo de desonra, um mundo de quebras de aliança, quebras de contratos, quebras de promessa. Então, eu queria muito que você falasse para essas pessoas que não têm essa profundidade. Tá falando a força da aliança. Então ele está falando a força do casamento. Ele está falando o quê? Qual é essa força da aliança? Porque eles não conseguem entender que nós, na terra, firmamos aliança. Não somente com Deus, mas também com os homens. Entendeu? E essa força dessa aliança, essa unidade dessa aliança que nos faz muito mais fortes. Então eu queria que você explicasse para as pessoas que não são evangélicas qual é e como seria o que deve fazer, qual é o caminho que deve seguir, como que tem que ser feito para que eu viva isso que você está falando sobre aliança. Eu poderia dizer assim, é coisa muito fácil. Existe uma coisa que chama-se perseverança. Quando nós fazemos aliança, é importante você buscar todo o conhecimento da aliança que você vai fazer. Uma vez feita, aí você faz sua cabeça, não vou romper. Imagine, você gostaria que as pessoas rompessem com você por qualquer problema? Então, ainda que o outro fique ali se arrastejando, você está firme ali na aliança. Pode acontecer o que for, eu estou lá. Se outra parte me abandonar ou deixar, não fui eu que abandonei. Tudo bem, eu estou isento do prejuízo. A Bíblia diz: uma aliança, uma vez feita, ainda que sim meramente humana, ela não pode ser quebrada. E aí as pessoas, eu não sei, elas arrumam algum argumento para quebrar. Então assim, pensa 10 vezes antes de entrar. Vai casar, pensa direitinho, é isso. Também você não pode exigir tanto, sim, porque você também tem seus penduricalhos, você tem seus defeitos. Então, sabendo que eu tenho defeito, talvez o defeito que vai apresentar primeiro lá seja o do meu parceiro lá que fez aliança comigo, seja em negócio, seja na sociedade. Se a sociedade acabou, não deu certo, não saiam brigados e tal. Se outra parte quiser sair brigado, o que você vai fazer? Mas você tem que ter uma consciência. Não sou eu que vou brigar. O motivo da quebra de aliança não fui eu. E assim eu permaneço lá, como costumo dizer, teimando. E assim Deus se agrada de quem faz isso. E Deus está procurando essas pessoas. A Bíblia diz lá em Salmo 73, Deus vai destruir os infiéis, as pessoas que quebram aliança. E Ele está procurando fiéis, pessoas que amam aliança. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Ele propôs, tanto é que essa é a nova aliança que eu faço com vocês. Ele propôs aos judeus uma nova aliança. Eles não entenderam, mas eles não são todos, porque a igreja começou com os judeus. Os 12 discípulos eram judeus, os 2 reservas eram judeus, os 120 eram judeus. Jesus tinha mais de 500 discípulos que ele tinha relacionamento, que o seguia, mas 120 estavam lá no dia que a igreja nasceu oficialmente. Aqueles lá foram as pessoas que tinham aliança com ele. Ele falou: não sai daqui até que do sejam revestidos. Foi para todo mundo, nem todo mundo ficou lá. E é assim, fazer o quê? Vida que segue. O que eu costumo dizer é que não seja eu aquele que vai quebrar a aliança. Eu vou até o final. É lógico que numa aliança existem 2 lados. Procure dar o seu melhor, procure também fazer com que não seja a sua parte que causa ou promova aquela quebra de aliança. Mas fora isso, você velar sobre isso, porque o tempo vai passar, o desgaste vai vir. É como diz assim, é quase que impossível isso não acontecer. Mas a Neiva, vamos fazer 24 anos, estamos juntos. Quantos desavenças nós tivemos? Conflitos de ideias, não concordamos, brigamos como 2 irmãos e ao mesmo tempo nos abraçamos, né? E estamos aqui até hoje. Você, o pastor Rogério, o Bruno, que amamos muito, agora seu netinho, a sua nora, né? Os nossos pastores,
pastora Luciane, estamos todos juntos, os meus filhos, então a gente tem uma consideração. Aí, então a gente respeita os seus limites, vocês respeitam os nossos limites, assim, toda vez que a gente quis invadir o limite do outro, a gente deu treta, né, como diz aqui em São Paulo, tretou. Mas nós passamos por cima da treta, nunca rompemos. Eu não vou romper, você vai romper? Jamais. Então, ninguém vai separar a aliança do amor de Cristo está no nosso coração. Já passou 24 anos, deixa passar mais 24. O dia vai todo mundo para a glória e lá a gente se encontra. Então, qual o segredo, resumindo a sua pergunta? É perseverar. Já fica pronto para isso. E o que é importante? O que é importante para você, Neiva? O seu filho é importantíssimo para você, eu soube zelar. O seu esposo é importantíssimo para você, sua igreja é importantíssima para você. Então, aquilo que é importante para você, eu procurei, mas a pastora Luciane, considerar, respeitar, cuidar no que foi possível. É isso, você cuidou. O que é importante para uma esposa? Cuide daquilo que é importante para ela. Aquilo que vai dar a vida dia após dia. Porque vai conviver, vai ter o desgaste, é natural. Mas não é natural quebrar a aliança. Temos que estar ali. Deu uma treta, resolve. Não, como diz, evitar dormir com ódio, com raiva. E Deus vai nos dando graça quando a gente quer permanecer na aliança. É verdade. E eu acho que um dos maiores conflitos que existe numa aliança, porque a aliança ela tem os seus direitos e ela também tem os seus deveres. E todo mundo está muito tranquilo na aliança quando você vive os direitos. Está tranquilo, mas os conflitos eles começam na hora dos deveres. E eu queria que você falasse também um pouco sobre isso. Você fez a pergunta mais top do mundo. Tá aí, pronto. Vou resumir mais ainda do que eu acabei de responder e a gente fecha com chave de ouro essa pergunta. Foca nos deveres, esquece os direitos. É não que eu não tenha direito. Eu foco nos deveres. Focando nos deveres, aquilo que é o combinado, né? O que eu combinei. Então, querido, você segue o barco até o resto da vida. Foi o que eu combinei. O que passar disso, eu não tenho obrigação. Então, foca nos seus deveres. Se é de marido, se é de mulher, foca nos deveres de cada parte. Se é filho, qual é o seu dever? O que você deve fazer? Discutir religião com seus pais? Não, cuide deles. Deus vai te amar. Deus vai se agradar de você. Cuide dele, eu cuidei dos meus pais. Eles tinham opiniões diferentes. Meu pai era espírita, de outra religião. Eu parei de olhar para o meu pai espírita e passei a olhar para o meu pai, que a Bíblia me mandou. Ele não mandou eu honrar pai e mãe se eles tinham defeito ou se eles eram da mesma religião. Não, é porque simplesmente eu devo a minha vida a eles, porque a minha vida nasceu passando por eles. Ah, mas foi Deus que deu, mas ele usou um canal, aquele canal ele mandou respeitar, acabou. E honrar. Honrar é paga, recompense as pessoas. Use o que você possa usar para recompensar as pessoas, é isso. Mais uma pergunta. Pergunte. Mais uma pergunta. O próprio Jesus, ele disse, né? Que a nossa casa, ela precisa ser edificada na rocha e não edificada na areia. Você vai entender. Porque para que, quando vier o tempo difícil, ela fique solidificada. Então, toda aliança, ela passa por 3 tempos. Ela passa o tempo das águas, ela passa o tempo dos rios, rios, água, né? Chuva, e passa da tempestade, que são os ventos. E nesse momento é que a aliança ela é provada. Porque o desafio aqui é manter a aliança. Fazer aliança é fácil. Manter a aliança é o desafio. Casar é fácil. Manter o casamento é o desafio. Então eu queria que você explicasse de uma maneira não prática, né? Não é isso que eu quis dizer, mas de uma maneira objetiva, porque nós temos que ser fortalecidos nisso. Em cada tempo, em cada período que você passa da aliança. E por que esses desafios? E por que Deus permite esse desafio? Porque toda aliança se rompe no desafio. Quando acontece um adultério,
é porque está tendo crise, ou é dinheiro, ou o enjoo da esposa, ou não gostou do jeito, ou se é uma amizade, houve alguma coisa que foi colocada, que foi invadida, ou algum problema que não quer se envolver. Me explica, quer dizer, eu sei, explica para o público. Eles querem entender. Tá, e no tempo dos rios? E no tempo da chuva? E no tempo do vento? Como essa aliança pode ser mantida? Existe uma palavra, uma expressão chamada o teste do tempo. Está dizendo é um teste, vai ser provado. O dia mal vem, a gente não sabe que dia que vem. A gente até às vezes pode começar a perceber que o clima está começando a preparar, a coisa está vindo, a coisa não está legal, o cara vai perder o emprego, o cara vai perder o negócio, entrou na enrascada, ele está entendendo que vai vir dias difíceis. Então, existe uma coisa chamada preparação. Eu tenho que pensar lá na frente, daqui 10 anos, como eu vou estar? Vai dar que meu corpo vai estar mais amortecido ou mais inteiro? Mais amortecido. O que eu estou fazendo para melhorar? Então, eu tenho que programar e me preparar aqui agora, me exercitar mais, melhorar, buscar qualidade de vida. Mesmo que você faça isso, vai chegar um ponto que isso não vai ser suficiente, mas você esticou a corda até o máximo. Eu vou olhar para minha esposa, a pessoa casou, a mulher vai ter um filho. Olha, o corpo dela vai ficar um pouco diferente do que quando ele casou com ela. Ela não vai engordar, vai ficar com a barrigona. Então ele tem que amar aquilo, ele tem que fazer a cabeça dele. Então acho que a resposta é fazer a minha cabeça. Faça a sua cabeça para o que der e vier. Qual o desafio que é amar? É por isso que o amor suporta todas essas pressões. Então eu diria amar. Amar não é paixão. Ela pode até estar incluída, mas ela não é a paixão. O amor supera e suporta todas as coisas, os medos, as dificuldades. Ela tira o olhar do defeito e você passa a olhar para a essência, é o ser humano ali. Não importa a carcaça, não importa o exterior, não importa as paixões. Não importa o que tem e o que não tem. Estou contigo. Eu costumo dizer na igreja uma frase para que as pessoas possam entender. Aqui, fome ninguém vai passar. Se alguém estiver com fome, nós vamos nos juntar e vamos comprar comida. Nunca vi ninguém com fome lá na igreja, chegou pobre, chegou todo jeito. Então nunca vi, se tiver alguém passar por essa luta, como nossos compatriotas, né, do Rio Grande do Sul estão passando, a desafio deles é grande. Já juntamos toda a igreja, gente, nós temos que levantar esses alimentos, roupas, já fizemos nossa campanha. Foi quinta-feira, já mandamos para a base aérea de Brasília, já deve ter ido para o Rio Grande do Sul. Fizemos, você também fez aqui. Sim. A apóstola Leila também está lá ajudando, inclusive irmãos que possam trazer recursos para ajudar os gaúchos. Participamos da campanha com a apóstola financeiramente, que ela pediu, para ajudar igrejas com o número de igrejas que ela disse que era confiável, e a gente confia e acabou. A gente não discute isso. Então participamos, tal, a gente participa de todas as frentes. Então toda aliança precisa passar pelo teste do tempo. E o teste do tempo tem 4 estações, né? Ele tem o verão, ele tem o inverno, ele tem o outono, né? E a primavera. E a primavera. A primavera é uma beleza. Mas quando chega o inverno, é muito desafiador. E quanto mais tempo tiver aliança, o inverno dificulta mais, traz mais até dores. Que é uma simbologia, claro. Então, resumindo, olhar para o lado bom da pessoa, ou o compromisso. Eu tenho um compromisso com ela, já não tem mais nada que ver. É o meu compromisso que eu fiz diante de Deus, eu vou honrar e vou ficar até o final. E Deus começa a florescer às vezes aquele ramo que está seco, aquela aliança profissional. Enfim, é isso. Perseverar olhando para a qualidade da pessoa. Quanto a mim, eu olho para os meus deveres. Aí eu colho os meus direitos. Ninguém vive só de bônus, tem o ônus. É isso. Amém? Amém. E mais uma pergunta. Tu tá cheio de perguntas. Nós já estamos terminando, né? E todo mundo sabe que quando nós chamamos, nós queremos saber tudo. Queremos entender, compreender. Esse é o objetivo. O objetivo do Virtude Cast Convida é exatamente promover uma cura de alma, uma cura do espírito,
uma cura mental das pessoas neste mundo, que as pessoas têm estado com sua mente cauterizada. Me fale um pouco sobre fé. Fé é ver o que eu espero de Deus com base no que Ele prometeu que eu posso esperar. Eu posso esperar ter uma família abençoada? Independente do problema com a minha família, eu creio nisso e eu persevero e eu declaro isso e olho para isso, porque eu tenho a promessa de Deus. Eu recebi a promessa de Deus, que é o Deus de promessa, de que eu sou próspero. Eu não vim aqui, né, a bênção do Senhor enriquece quando ela não traz desgosto. Eu vim aqui para ter desgosto. Ainda que o desgosto venha, mas eu olho para não ter desgosto. Ainda que ele venha, eu não tenho que me apegar a ele. Eu tenho que me apegar a não ter desgosto. Ter uma vida saudável, abençoada. E o tempo passa, eu olho para a vida das pessoas que vão passando pela minha, que fizeram parte da minha vida, eu vou olhando e eu fico pensando, poxa, como está a minha vida com fulano? Às vezes eu vejo uma pessoa com a vida regalada, vida abençoada, mas ali não é bem assim, porque ali já não tem família, ali já não tem casamento, ali já não tem uma comunhão com os filhos, já tem, sabe, muitas coisas já se perderam, então são coisas, eu posso perder qualquer coisa, não posso perder minha família, não posso perder minha esposa. Não é verdade? Eu não posso perder as alianças que eu tenho. Então é velar sobre as alianças. Eu entendo que é isso daí. Então já falamos sobre fé, falamos sobre a fidelidade e me fala um pouco sobre honra. É fácil também. Para mim tudo isso aí é fácil. Fé, fidelidade e honra. Para mim são fundamentos indispensáveis, né? Fé naquilo que eu não vejo fisicamente, mas eu creio e acabo vendo espiritualmente, e quando eu vejo espiritualmente acontece. Isso é um processo da fé. A fé tem que ter prova, não adianta falar que eu pela fé eu sou próspero e você não tem nada. O dia que começar a ter, a prova chegou. Não adianta mostrar fé sem obra, tem que ter obra que as pessoas vão ver sua fé. É igual a questão do, se eu cumprir os meus deveres da aliança, eu verei os direitos dela. Porque a outra parte vai ter que me dar. E não é eu que vou obrigar a fazer, não. Ela vai ter que fazer, porque eu tenho que colher e a colheita vem da onde Deus quer que venha. Então, a honra, ela é paga, não é tapa nas costas. A honra vem da palavra honorários. E honra é paga, né? Eu costumo dizer que não é tapinha nas costas. Meu pastor gostava muito de usar essa expressão, né? Que a gente introduziu na visão de prosperidade bíblica, né? Fala, honra não é tapinha nas costas. Então, se eu honro a minha mãe, o que é que eu faço por ela? Então, quando eu aprendi isso, eu levava, toda vez que eu ia comer na casa da minha mãe, eu levava uma oferta. Porque se eu vou na padaria comer um pão de queijo com pingado, um café com leite, eu não pago. Aí vou na casa da mamãe e como, eu não pago. Não que ela esteja me cobrando. Vou almoçar na casa do gaúcho, eu pago. Vou no McDonald's, paga antes de comer. Na mamãe, quando o dinheiro está acabando, a gente vai lá, fila boa e vai embora. Não. Aí a melhor oferta que você pode dar, né? Não é a oferta que você dá lá na igreja, é a oferta que você dá para tua mãe. Olha, em vez de ficar aí dando um presentinho, toma aqui o dinheiro, mamãe, vai lá comprar suas coisinhas, suas coisas que você precisa. Minha mãe amava isso. E ela falava, nossa, eu tenho tanta saudade quando... Né? Às vezes eu fui lá na terça e na quarta, era meu filho, cadê você? Mamãe tá com saudade. Eu falei, mãe, eu fui aí ontem. Aí mesmo, você veio aqui ontem, né? Eu sempre que ia lá, eu tinha uma conta. Se eu tomasse um café, comesse um pão, era R$20 na época. Se eu almoçasse, era 50. Se eu levasse um convidado, eu pagava a mesma coisa por cada um. É lógico que eu preciso ganhar. Se eu não tivesse aquele dinheiro, eu daria 2, eu daria 10, eu daria 5. Mamãe, papai não tá atrás disso. Mas eles olham e veem, esse filho é diferente. E no fim da vida, meu pai falou, puxa, eu não conheci meu filho, agora eu conheci, mas ele conheceu depois que eu converti. Aí eu era um filho melhor, quando eu converti. É isso. Honra é paga. Ok, então entendemos hoje que a força de uma aliança existe princípios, que é a fé, a fidelidade e a honra, e ela nos leva à graça de Deus. E para terminarmos, fala um pouco sobre a graça. Essa menina, olha, a graça é isso aí. Para mim, a equação da graça é a fidelidade, é a fé mais a fidelidade mais a honra. Praticado esses 3 fundamentos, você vai ter o fundamento graça na sua vida. E sobre a graça, tudo pode ser estabelecido. Fundamento é esse piso. Aqui, olha quantas coisas estão em cima dele. Ele suporta. Então, os fundamentos suportam toda a carga da vida. Você não vê, mas você vê o resultado, mas você não vê
os itens um a um, mas você vê os resultados. Assim como você não vê Deus, mas você vê a alma de Deus. Assim como você não vê o diabo, mas você vê a alma do diabo. Tudo que é mal, tudo que destrói, tudo que rouba e mata, vem do maligno, ainda que seja pessoas fazendo. É ele influenciando, trazendo. Tudo que é bom e agradável é de Deus. Está na Bíblia, é o que eu creio, é o que está na Bíblia. Se tu apostar o que está na Bíblia, vai dar certo. Como dizia meu apóstolo e pastor, né, o meu sacerdote, ele dizia, olha, no final vai dar tudo certo. E se não deu tudo certo, ainda é porque não chegou o final. E acabou, e tu acreditava naquilo ali, no final dá certo. Aí um dia você via que teve um final, porque deu certo. Quando é que vai, que eu sei que a fé funcionou, que a fidelidade funcionou em conjunto com a honra. Então, se você... eu vou dar um exemplo de fé e fidelidade aqui. Eu gosto muito do exemplo na área financeira, porque é o mais fácil de praticar, enquanto a maioria acha difícil. A fé. Toda vez que eu ganhei o dinheiro, eu tirei o dízimo, por exemplo, entreguei para a minha igreja. A fidelidade, toda vez que eu ganhar, eu faço aquilo. A honra, toda vez que eu ganhar, eu faço aquilo no mesmo lugar, que é o lugar da família da fé, na vida dos meus sacerdotes. Se você muda isso, você desmantela o mundo espiritual em seu favor. E aí você vai ter que começar do zero, vai levar o tempo para se recuperar. Então você vai fazendo, você vai fazendo, você vai fazendo. E você tem essa vida fazendo isso. Eu dei o exemplo na área financeira, assim na área conjugal, assim na área com pais e filhos, assim numa aliança de um negócio, numa parceria. Cuide dos seus parceiros, cuide das suas alianças. E é isso, a graça de Deus. E aí a graça de Deus se manifesta. E a graça é, quando você menos espera, ela é colheita. Ela acontece. Eu não conheci ninguém que teve a graça de Deus mais do que o meu pastor. Eu admirava muito, 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 muito. Eu falava, Deus, eu preciso ter a graça que o meu pastor tem. Porque para mim foi tudo tão difícil. Ele pensava uma coisa, ele tinha. Hoje eu começo a ter aquela graça que ele... Não é do nível que ele teve ainda. Mas eu não tinha nada. Então hoje às vezes eu penso numa coisa e ela aparece na minha frente. Eu preciso de uma saída, de uma meta, ela vem ali e eu vejo ela. Aí eu olho como se Deus tivesse tipo aí, ó. A graça de Deus, ela se manifesta, ela vem. E às vezes, né, nem tudo que se semeou. Essa é a graça de Deus, vai acontecer. Ok. Amém? Eu acho que deu para entender muito bem a força de uma aliança. Olha quantos benefícios. Ainda que tenha muitos deveres, mas os direitos, a presença de Deus, alcançar esse nível espiritual não tem preço. E eu acredito que você aprendeu hoje e esclareceu muito a sua mente. Vamos ter que chegar já no final, que peninha, né? Mas o nosso profeta J. Rubens, ele vai pegar avião, vai ter que ir para o aeroporto 5 horas da manhã. Então vamos dar o término, mas isso não terminou aí, né? Porque podemos estar aí ligados através do link, eu não sei como vai funcionar, porque eu também vou querer falar com a pastora Luciane. Ela falou sobre o poder da aliança, a força da aliança também, entre Ruth e Noemi. Eu acho que a gente tem, assim, uma palavra para mais de 1 hora para falar sobre a importância que essas duas mulheres valorizaram uma aliança. E gostaria que você desse a sua última palavra e chegamos ao fim, já com o próximo convite marcado. Bom, eu quero agradecer a todos os ouvintes, profetizar que esse canal vai se estender, ele vai se multiplicar, ele vai ser conhecido, porque eu fico vendo às vezes as suas entrevistas, são muito interessantes, são edificantes, uma hora com jovem, outra hora com mais ou menos igual eu, né? E depois velhinhos também, tal, né? Os outros grupos. Mas enfim, é um canal que vai te ajudar bastante a descobrir respostas que você busca. E eu desejo a todos muita saúde, paz e prosperidade, né? E perseverança, força para suportar o teste do tempo para suas alianças, para suas vidas. E desejo tudo de bom para todas as famílias aqui representadas que vão estar nos ouvindo, seja ao vivo, seja gravado, né? No momento que estiver ouvindo, que a bênção do Senhor que seja estendida a todos vocês. Agradecer a você, Neiva, né? O pastor Rogério, a pastora Neiva, toda a sua equipe que sempre
que tenazmente, né, nos trata com tanto carinho e amor a vida inteira. Nós não temos palavras para agradecer assim, o quanto vocês são importantes, fazem parte, nos ensinam. Onde eu vou no Brasil, falo, poxa, ninguém tem de honra como a Neiva. Eu falo isso, meu pastor falava isso, a apóstola Leila, né, fala isso, porque você realmente dá aula de honra, de fidelidade, de fé, mas principalmente honra, como ninguém eu conheço. Você fala, aprendi com vocês, tudo bem, mas nem nós sabemos isso tudo. Então, muito obrigado sua equipe, pastor Rogério, e a todos pelo carinho de sempre. Um beijão, fiquem todos com Deus. Tenham um bom sono, aqueles que vão dormir agora, você que está acordando, despertando agora, tenha um bom dia. Você que está já no meio do dia, tenha uma boa tarde. Um beijão. Ai, graças a Deus, chegamos aqui no término. Já vamos deixando o nosso abraço, o nosso beijo, o nosso carinho, a nossa bênção sobre a sua vida. Amém? Um beijo bem forte no seu coração. Shalom Adonai. Shalom Adonai.